Olá, senhoras e senhores, oitavo ano, capítulo 5, História. A vinda da família real e a independência do Brasil. Vamos lá. É uma matéria simples, uma matéria leve, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão à Inglaterra, uma profunda amiga da corte portuguesa, Portugal se rebela contra a imposição da França. Dessa forma, a corte portuguesa se viu obrigada a migrar para o Brasil, que outrora era uma das suas colônias, né? Agora passaria a ser mais um dos seus países, né? Fazendo assim a configuração do Império Português, né? Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, nós temos o Tratado de Manhattan, que é o tratado de panos e vinhos, né? A Inglaterra teria exclusividade da venda de tecido aos portugueses e os portugueses teriam exclusividade na produção e na comercialização dos vinhos, né? Dessa forma, nós temos aí a chegada da corte portuguesa ao território brasileiro. Território esse que não estava pronto para receber, obviamente, a maior comitiva, né, a maior corte do mundo. Né? Por esse motivo, se fez necessário toda uma construção, né, levando em consideração que essa região era uma região de colônia, você não tinha indústria, você não tinha banco, você não tinha urbanização plena, nada dessas ideias, né, e construções de ponta você encontrava no território brasileiro. Né? Então, a primeira coisa que é feita quando a corte se instala no Brasil é a abertura dos portos. O Brasil passa a ser uma nação que comercializa com o mundo, entre aspas, com os aliados, né? Então, isso dá uma autonomia e começa a desenvolver a economia brasileira, né? Depois disso, você tem a criação, ainda em 1808, do Banco do Brasil, a permissão da atividade industrial, do desenvolvimento, né, pelo alvará de Dona Maria I, né, a assinatura de dois tratados com a Inglaterra de aliança e amizade e de comércio e navegação. Né? Na amizade, você tem uma relação de fraternidade e com a navegação e comércio, você tem a segurança, porque a marinha inglesa guardaria, né? Ela traria segurança ao comércio com Portugal. Estabelecimento da Biblioteca Nacional e da Imprensa Régia, incentivo às missões exploradoras, à pesquisa e à arte, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, ou seja, sede do Império Português, a criação de uma burocracia, ou seja, de um aparato de governo, de estrutura de governo, fundação da Academia Militar e da Marinha, fundação do Hospital da Marinha, criação de escolas de medicina, Academia de Belas Artes e Jardim Botânico. Era a tentativa da coroa portuguesa de estabelecer, né, o império aqui no Brasil. Vamos lá. Bem, o Brasil é um território gigantesco e esse território começa a ter problemas enquanto o seu domínio, né? Quando a gente pensa sempre em território, lembrando dos conceitos de geografia, a gente pensa em domínio. E começa um movimento separatista na nossa província mais ao sul, conhecida como província Cisplatina, onde nós vamos acabar perdendo essa província. Dom Pedro I, né, ele não consegue
manter essa província, porque a maior parte da população não era falante de português, eles eram falantes de espanhol. Era uma província que realmente a importância dela era mais política, nem especificamente era uma importância assim de fato comercial. E devido a essa perda dessa província, o poder do Império Português na figura da coroa vai começar a ser questionada. Nós temos que levar em consideração que na Inglaterra, na França, já ocorreram as revoluções e o absolutismo nesses países já acabou. E a tendência é essa métrica começar a ser aplicada aos outros países também, né? Nesse momento, nós temos o desenvolvimento de um parlamento onde você tem o Partido Brasileiro, que é a monarquia e a manutenção do Brasil como sede do Império Português. O Partido Português, que ele quer a volta, né, depois com o esfriamento do bloqueio continental e a queda de Dom Pedro de Napoleão, a volta de Dom Pedro I para Portugal, para que ele venha a reger o Brasil de Portugal e talvez até o Brasil voltar a ser uma colônia portuguesa, deixar de perder perde o status de reino, e os exaltados liberais que reivindicavam a revolução através da instalação da República, né? Bem, começa um processo de revoltas brasileiras. A primeira revolta é a revolta de Pernambuco, que é um movimento separatista que quer definir aquela região do Nordeste, né, como independente do Brasil. Obviamente ela vai ser coibida. Acontece um processo, né, uma força de recolonização do Brasil, que graças, né, a Dom Pedro I e os burgueses brasileiros vão ser contida, né? Mas a monarquia do Império Português ainda vai ter que submeter ao parlamento do Império, né, que está em Portugal. Nós chamamos de cortes portuguesas, né? Essa corte, ela tem poder tal que ela decide, né? Ela impõe a Dom João VI que ele retorne a Portugal, e Dom VI se vê obrigado a retornar a Portugal. Depois eles impõem que Dom Pedro I também volte a Portugal, deixando de ser regente do Brasil, para que o Brasil volte a ser colônia, né? E Dom Pedro se nega através do Fico, né? E ele institui, a partir daí, as constituições de 1823 e 1824, onde o Brasil começa a ter cara de país de verdade independente, né? Uma grande revolta também acontece, né, no que a gente chama de Confederação do Equador, que é um movimento republicano que de novo tenta se separar do território brasileiro, né? O Brasil encara uma crise política, né? A guerra cisplatina é o barril de pólvora que explode essa circunstância. E nós temos em 13 de março a Noite das Garrafadas, que foi um momento de guerra civil, um estouro de guerra civil que rapidamente foi contido. Mas no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele volta para Portugal. Dom Pedro I abdicando do Império Brasileiro, deixando o seu filho Pedro de Alcântara, né, como sucessor, e uma regência no período desse período até que ele cumpra a maioridade, chegue à maioridade, né? Então nós vemos que o Brasil ele passa por um período de enfraquecimento das relações políticas, né,
todo esse momento de crise é um momento muito complicado, é um momento que enfraquece muito a questão do desenvolvimento do Brasil. Algumas coisas são deixadas de lado, né? E sempre que você tem crise, você tem revolta, você tem quebra-quebra, e isso acaba por atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, né? Essa é a nossa aula. Um forte abraço.